Bom, então vamos para nosso último final de semana da disciplina, a quinta, na parte da tarde, a sexta aula. Então, o que nós vimos até aqui, na disciplina? Nós vimos a importância da informática, a importância da internet para fazer os trabalhos de agricultura de precisão, né, devido aí às tecnologias embarcadas na máquina. Quando vocês ouvirem dizer por aí tecnologia embarcada, quer dizer os equipamentos que estão dentro da máquina, né? Então, o nome mais adequado para ser chamado é tecnologia embarcada. Então, nós vimos lá na primeira aula, que para utilizar toda essa tecnologia embarcada nas máquinas, há necessidade de conhecimento em informática e de um acesso à internet por diversas maneiras, né? Ou via rádio, via antena na propriedade, via cabo, enfim. Aí, na segunda aula, nós falamos da variabilidade do solo, que considera que o terreno nunca é igual. Então, se o terreno nunca é igual, nós temos que dar tratamentos diferentes para essas áreas, que é o chamado taxa variável, aplicação de insumos, adubação, a taxa variável, pulverização, a taxa variável, que é o quê? Dá à lavoura exatamente o que ela precisa, nem mais, nem menos. Em cada ponto, dá a dosagem exata, né? Então, eu tenho a precisão de dose, a precisão de local, latitude e longitude. Deixa eu marcar a região que está entrando agora. Vou marcar agora, depois eu... Então, isso aí nós vimos a taxa variável, em cima da variabilidade espacial. Depois nós vimos como que a gente consegue identificar a variabilidade espacial, que é através de amostragem de solo, mapas de produtividade e sensoriamento remoto, através de drones ou via utilização de satélites. E aí nós mostramos como que, na aula, final da aula passada, como que a gente, como funcionam os equipamentos de taxa variável. Então, nós falamos das carretas por gravidade, a carretinha de esteira, nós mostramos o de fluxo pneumático, né, para fazer adubação, dissemos qual que é o mais preciso, enfim. Aí nós estamos indo agora para a quinta aula, que nós vamos falar de outros equipamentos para a agricultura de precisão. Não vamos falar todos, porque existe uma gama bem grande de equipamentos. Nós vamos mostrar alguns para vocês, mas aqui, nessa imagem aqui, nós temos os principais, né? Que é o de taxa variável de semente e de adubo. Nós vimos na outra aula taxa variável de adubação, de insumos, de corretivos, e nós não falamos da taxa variável de semente, que nós vamos falar logo a seguir. Nós vamos falar também dos pilotos automáticos, como que funcionam, os elétricos e os hidráulicos, os controladores de seção, o que são, para que servem, sensores ópticos, correção diferencial, que nós vamos falar na parte da tarde, que são os equipamentos que corrigem os sinais dos sistemas de navegação, os monitores, os receptores, monitores de profundidade, as bases de luz, os VANTs, que são os drones, irrigação localizada, o sistema de orientação do implemento, coletor de dados, fila de tratores, enfim, nós temos uma infinidade aí de equipamentos para agricultura de precisão. Nós vamos comentar aí os principais deles, mas são diversos, né? E cada hora vem surgindo novos equipamentos mais modernos, alguns para facilitar a operação, alguns para facilitar o processamento e coleta de informação, outros para facilitar a utilização da máquina, e tudo isso sempre lembrando, nunca está voltado, a tecnologia sempre está voltada para maior rendimento,
maior produtividade da lavoura e maior lucro. Né? Quando utiliza algum equipamento que traz maior conforto para o operador, a empresa também está pensando que um operador com mais conforto, com melhor bem-estar, com vindo trabalhar mais descansado, o serviço dele vai ser melhor, né? Não adianta nada a empresa promover todo o bem-estar do funcionário se o funcionário não der retorno algum para a empresa. Então, você fala assim, o piloto automático, a empresa foi só para mim, para o operador. Não, óbvio que não. A empresa tem que ter a contrapartida dela, que é o operador com mais saúde, não vai ter afastamento, dor nas costas é o motivo, na usina, é o motivo de maior afastamento de funcionário, problema na coluna, problema nas costas, e o operador de máquina tem muito problema. Então, quando vai lá pôr um piloto automático, uma cabine mais moderna, um assento mais confortável, com diversos tipos de regulagem, a empresa está pensando no bem-estar do funcionário, sim, porque também um funcionário com mais saúde é melhor para a empresa, que não vai afastar, não vai precisar pôr um substituto, muitas vezes o substituto não está à altura daquele que afastou. Então, tudo isso que existe de sistemas facilitam a vida nossa no campo e para a empresa também gera retorno, gera resultado, né? Gera lucro. Sempre tem que ter uma contrapartida, né? Eu te dou isso, você me devolve isso, porque nós estamos trabalhando em empresas. Toda a parte de segurança também. Você está trabalhando com segurança porque a empresa não quer que você se machuque. Então, a segurança, isso sim está voltado para o funcionário. Né? A segurança está voltada para o funcionário. Mas os equipamentos que nos trazem conforto voltam para a empresa também, de alguma maneira. Né? Então, essa que é a intenção de todos esses equipamentos aí. Então, vamos lá, semeadura e o retorno, né? Semeadura e taxa variável. Então, nós falamos aí de adubação, a taxa variável. E o que é semeadura, a taxa variável? É a variação da população de plantas. Variação. E como que eu faço essa variação? Por que eu tenho que fazer? Qual que é a intenção quando eu faço uma taxa variável de sementes, de semeadura? Então, quando eu falo taxa variável de semente, eu vou variar o número de sementes, que vai fazer a variação do número de plantas. E a variação de número de plantas altera a minha população dentro da minha área, por hectare. E quanto maior a minha população, mais plantas eu vou ter, mais produto final, seja soja, milho, algodão, eu também vou ter. Então, existem solos que nos permitem fazer uma população, plantar uma população maior de sementes. Existem solos que não são tão favoráveis ao adensamento de plantas, a plantar mais plantas por hectare. Como eu sei, a própria fabricante da semente te diz isso, a população ideal de plantas para aquela cultivar. Existem plantas que podem ficar uns 5 centímetros, né, 4, 5, 6 centímetros uma da outra. Por quê? Principalmente por conta da arquitetura da planta. Plantas que são mais estreitas, com as folhas eretas, ela pode ficar mais perto, né? Então, a planta está aqui, as folhas mais eretas, a planta pode ficar mais próxima uma da outra. As plantas deitadas, as plantas abertas, as folhas, desculpa, as plantas com as folhas abertas, elas precisam mais espaço de uma para outra. Então, elas têm que ter menos plantas por hectare. Agora, todo tipo de solo com a planta de folha ereta pode ser recomendado a fazer o adensamento? Não, porque tem solos que são menos favoráveis. Em que sentido? Menor retenção de água é um deles. Solos arenosos tem menor retenção de água. Os solos argilosos seguram mais água, seguram mais umidade. Então, esse é um ponto.
um solo arenoso não retém água. Se ele tem pouca água, a competição entre plantas, que essa é a palavra-chave, a competição entre plantas em solos menos favoráveis é mais prejudicial à planta. A água em solo arenoso retém menos água, o solo arenoso. Então, eu não posso pôr uma planta muito próxima à outra, que elas vão disputar essa água e ambas vão ficar sem. No solo argiloso, tem mais nutrientes, tem mais umidade. Logo, se tem mais umidade, ele retém mais água. Se ele retém mais água, ele também retém mais nutrientes. O solo arenoso, quando tem uma chuva forte, ele é lavado. A água entra e é lavada. E quando é lavado, leva os nutrientes também. Quando essa água desce para o lençol freático, leva os nutrientes também. Uma parte, claro, né? Não é regra, estou falando a grosso modo. O solo argiloso, ele retém mais água, logo ele retém mais os nutrientes, logo ele suporta uma população maior de plantas sem promover uma competição entre elas. Então, a intenção da taxa variável de semente é variar a população de plantas naqueles solos mais favoráveis. Então, vocês vão ver lá o fabricante da semente vai pôr lá a população de 100 a 200 mil plantas por hectare. Então, quando é 100 e quando é 200 solos mais favoráveis, eu posso pôr 200 mil plantas no hectare. Solos menos favoráveis, eu posso pôr 100 mil plantas por hectare. E aí eu faço a média, né? Então, aqui é 100, eu tenho uma parte desfavorável dentro da minha gleba, então é 100, aí eu tenho uma parte mais favorável, então é 200, eu vou com a média 150 e tudo. Não, é isso que nós vimos, que a taxa variável exatamente para isso, para a gente não trabalhar com média. Então, eu não vou pôr uma média de sementes. Onde couber mais sementes, eu coloco mais sementes. Onde couber menos, eu coloco menos, tá? Então, é isso que é a variação de população de planta, que é a taxa variável de semente. E como que eu regulo? Como que a minha plantadora ou semeadora, é a mesma coisa, né? Mas chamam sementes grandes, chama plantadora, semente pequena, chama semeadora, mas é a mesma coisa. Isso aí é só na prática, que é chamado assim. Mas o que eu vario? Agora eu vou fazer uma pergunta aí. O que eu consigo variar? O que eu vario para fazer a taxa? Pensando na máquina agora, pensando lá na plantadora. O que eu consigo variar? Quando a máquina está andando, a variação entre linhas ou a variação entre plantas? Como vocês acham que a máquina faz a taxa variável de semente? Porque lembra-se, né, quanto mais plantas eu vou pôr, eu preciso reduzir o espaçamento, né, para caber mais gente na mesma área, eu preciso que elas estejam mais perto, né, eu preciso pôr plantas mais sementes mais perto uma da outra. E como vocês acham que a máquina a plantadora faz a taxa variável? Variando entre linhas ou variando entre plantas? Entre plantas, Oscar? Quem acha que é? Eu não consigo. Quem falou? Fábio. Fábio? Está escondido atrás. Você viu que eu fiz assim, né? Porque está escondido atrás da minha apresentação. É bom que tem bastante gente na tela. Vai ter uns que somem. Então, o Fábio Kleber acha que é planta. Alguém acha que é entre linhas, que a máquina varia? O espaço? Ou quem não falou, não acha? Eu acho que é entre linhas aqui, mas eu estou pensando no porquê que eu acho isso, que não sei se tem a ver com a parte já da tecnologia e para o sistema, acho que fica mais fácil ele enxergar por linhas, né, e através disso ele vai soltando as sementes. Acredito que seja isso, não sei. Não, eu gostei do seu ponto de vista, Otávio, de falar assim, eu acho que é isso, e por que eu acho que é isso? É isso que é a inteligência trabalhar nesse sentido, né? Não é só achar, né? Porque então você tem lá 50% das duas alternativas, você tem 50% de acertar, então simplesmente dá um chute. Então, gostei do seu
da sua sabedoria. Falou assim, eu acho que é isso, mas por que que eu acho que é isso? Eu entendi o que você falou, o porquê você achou, mas fazer a variação entre linhas, a planta não consegue fazer, a plantadora não consegue fazer essa regulagem com o equipamento em funcionamento, porque essa regulagem, ó, depende daqui, tá vendo que aqui, ó, aqui tem uma barra de ferro central e aqui tá cada uma, aqui é um depósito de sementes, aqui é o depósito de adubo. A parte de cima aqui, sempre quando vem a plantadora, né? Porque a plantadora ela aduba e joga semente. Então sempre a parte maior é o adubo. E o reservatório maior é o reservatório de adubo. O reservatório menor é o reservatório de semente. Então, veja que aqui, ó, eu tenho uma barra de ferro aqui, então cada linha de sementes, de plantio, ela está acoplada aqui e presa com parafusos bem apertados e grandes. Então, essa variação entre linhas, eu não faço com a máquina andando, eu faço com a máquina parada. Eu posso mudar meu espaçamento entre linhas, eu posso ir para 5, para 10, para 15. Eu que defino de acordo com a minha cultura, aumentar ou diminuir. Mas com a máquina andando, isso não consegue fazer, que é a regulagem, né? A famosa regulagem e calibração, que não é a mesma coisa. Quando a gente fala regulagem, a gente está falando em implemento, regular o implemento. Quando a gente fala calibração, a gente está falando na dose. Então, a resposta é a variação entre plantas que eu consigo fazer. Aqui está um exemplo. Se eu trabalhar com espaçamento de 40 centímetros, eu colocar 10 plantas por metro, eu tenho uma população de 200 mil plantas. Por quê? 10 plantas por metro. Como que eu chego nessa conta, né? Eu faço 10 mil dividido, 10 mil hectares, dividido por 40 por 0,40, vai me dar uma quantidade de metros lineares. Aí, se eu coloco 10 plantas por metro linear, eu vou ter 200 mil plantas. 10 plantas a metro linear seria uma planta a cada 10 centímetros, né? Então, a cada 10 centímetros eu ponho uma planta, o metro tem 100 centímetros, então são espaçadas a 10 metros. Se eu coloco 18 plantas por metro, que dá aí um espaçamento se 10, se fosse 20, daria cada 5 centímetros. Então, daí 6 centímetros entre plantas. Então, se eu coloco o espaçamento de 40 entre linhas e 6 centímetros entre plantas, que é o equivalente a 18 plantas por metro, me dá 450 mil plantas por hectare. Então, o que eu faço a variação é do espaçamento entre plantas, quantas plantas eu coloco por metro. Essa variação aqui eu não consigo fazer com a máquina andando. Então vejam que a quantidade de semente varia demais de acordo com o número de plantas que eu coloco por metro. Tá? Então é esse espaçamento aqui entre plantas que a plantadora faz a taxa variável e não entre linhas. Tá? A plantadora convencional, aqui entra a diferença da plantadora convencional da plantadora que faz a taxa variável. A plantadora convencional, ela depende dessa roda onde ela faz a movimentação dos discos de acordo com a velocidade da máquina. O que é o disco? Esse aqui é um disco. Então, a regulagem se faz da quantidade de semente de acordo com a velocidade da máquina. Então, eu não consigo fazer taxa variável naquelas plantadoras que estão limitadas à quantidade fixa de acordo com o andamento da máquina, né? A máquina anda mais, joga mais e ela vai compensando a regulagem somente pela rodinha que fica em contato com o solo e essa rodinha que roda o sistema de depósito de aplicar semente. Aqui só para a gente lembrar, né? Cada grão tem o seu disco de plantadeira específica, né? Então, veja que o que está variando, que nós vamos falar agora, o
plantio dá certo ou errado, são esses discos. Vendo que para cada cultura tem um tamanho vamos falar, de célula aqui, de cada casinha, né? Discos com mais furos, com furos menores, são para sementes menores, óbvio, né? Veja que semente para feijão, semente de feijão é grande, o disco, as célulazinhas, as casinhas aqui, ó, são maiores também, né? Então, de acordo com a semente, eu tenho um disco específico, de acordo com a cultura que eu vou trabalhar. As plantadoras que fazem a taxa variável e aplicam com precisão, elas são a vácuo, ou seja, ela independe da velocidade da plantadora para rodar os discos. E o que é a vantagem da plantadora a vácuo? É assim, o que é a vácuo? Então, imagina que eu tenho o meu reservatório. Se eu escrever aqui, vocês conseguem enxergar aí? Aqui eu faço, aqui é o disco, aqui é o reservatório de sementes. Vocês conseguem enxergar um pouquinho ou não? Sim ou não? Sim, legal. Sim. Então aqui, ó, depósito de sementes da planta. Aqui, ó, tá o disco que vocês acabaram de ver. Na plantadora convencional, o disco, quando ele está rodando, ele vai pegando uma semente e jogando aqui, fazendo o plantio. Então o disco vai rodando, pega uma semente aqui em cima. Certo? Então isso é o convencional. Imagina, você está no declive. Você está no declive, depósito assim, o seu disco está aqui, e a semente, como o trator está no declive, vai cair para esse lado aqui, ó. Aqui não vai ter semente. O que vai acontecer? O disco vai rodar e não vai pegar nenhuma semente. Imagina, então, você pode estar, por exemplo, aqui é um reservatório de sementes. Aqui está o disco. A sua semente está acabando, você não vê que está acabando. O disco vai rodar e não vai pegar semente. O que vai acontecer? Vai ficar com falha. Então, qual que é a ideia da plantadora a vácuo? Aqui está o depósito, aqui está o disco. E aqui tem um sistema de vácuo que puxa, chupa a semente. Então, a semente, não importa onde ela estiver, não importa se vai estar no declive, não importa nada. Aonde a máquina estiver, o vácuo vai puxar uma semente. Então, é isso que vai me dar a precisão. Porque o que é o problema da convencional? O disco rodar, não pegar nenhuma semente, ou o disco rodar e pegar duas sementes na mesma casinha. Como nós estamos trabalhando com semeadura de precisão, com semeadura taxa variável, eu não posso ter disco pegando duas sementes, nem disco que não pega nenhuma semente. A plantadora a vácuo, ela faz exatamente isso. Aqui, ó, é uma convencional. Aqui é o disco. Tá vendo que é assim que ela funciona? Aqui a gente está olhando uma plantadora convencional por dentro. Então, o que acontece? O disco vai rodando e pegando semente e jogando lá. Se esse disco não pega semente, nada deu certo. Então, repare que aqui, como o disco da só uma demonstração, ele está deitado, está pegando semente. Agora, ele em pé, esse que é o problema. Ele pode passar ali, vocês veem que tem hora que a célula, que a casinha ali passa sem pegar semente, e tem hora que ela passa pegando duas sementes. Esse que é o problema. O que a plantadora a vácuo vai fazer? Aqui dá para a gente ter uma noção. Ó. Ela vai pôr em câmera lenta.
É lógico que aqui não está tão vácuo porque está aberto, né? Você não consegue fazer vácuo com a tampa aberta. Olha lá, veja que aqui, ó, está tendo um vácuo que está puxando a semente. Veja que nessa casinha aqui, aonde passa a semente, não fica um grão sem pegar. Sempre tem um grão exato. Se ela é convencional, aqui, ó, só para a gente ver aqui como é que está, né? Aí, esses furos aqui estão fechados. Aqui estão os furos abertos. Essa cor de semente aqui é semente tratada com fungicida, né? Tratamento de sementes, por isso que ela tem essa cor, cada fabricante aí pinta de uma cor para saber. Primeiro, semente tratada tem que ser colorida. Quando vocês veem uma semente de milho cor-de-rosa, ela é cor-de-rosa para avisar que ela tem defensivo nela, né? Um alerta e um aviso que já foi tratada aquela semente, né? Ela não é cor-de-rosa porque é um aviso. Essa aqui, no caso, essa fabricante aqui, essa empresa que faz tratamento, põe essa cor aqui. Então, então aqui são sementes. Então, aqui, ó, que a plantadora a vácuo puxa, chupa a semente, de modo que nunca fique uma casinha dessa sem semente. O que na plantadora convencional não acontece, porque muitas vezes ela pega 2 sementes ou não pega nenhuma semente, tá? Então, essa aqui é isso que eu estou querendo dizer. Olha lá, veja a perfeição. Então, não importa se ela está trabalhando no declive, como que está o depósito, que ela vai puxar uma semente de qualquer maneira. Então, essas são as plantadoras a vácuo. Veja que não passa um furinho sem semente. Certo? Então, essa aqui é a ideia. Oi. Então, hoje na agricultura de precisão, a melhor plantadora é a vácuo. A vácuo, exatamente. Que é essa aqui, esse aqui, ó, é o disco da plantadora a vácuo, ela está aqui dentro. E aqui dentro forma um vácuo que puxa, né? Então, essa peça aqui, ó, está aqui dentro. E aqui dentro é um sistema de vácuo que puxa a semente. Então, as plantadoras hoje, novas, modernas, não que não existem as outras ainda, né? Mas a que faz agricultura de precisão são as plantadoras a vácuo, que é que nós estamos vendo. Aqui tem um outro, só para a gente ver, isso aqui ela corrige se vem 2 sementes. Essa plaquinha que eu digo aqui, ó. Isso aqui se vem 2 sementes, ela é um limitador de quantidade, né? Vai que vem 2 sementes, ela tira uma. Ou seja, tem o nome exato dessa. Eu esqueci, eu já lembro o nome exato dela, fugiu da cabeça. Então é isso, a ideia disso aqui é se vem 2 sementes, ele tira uma, que é o outro problema. Então, é não vir semente dentro do furinho da casinha de semente, ou vir 2. Então, se vir 2, esse mecanismo aqui limpa ele. Se vem vazio, o sistema vácuo resolve. Então, quem controla a taxa de sementes é esse equipamento aqui, que vocês já viram, que eu já mostrei, que é lá o mesmo da adubação a taxa variável, né? Tem o módulo, a CPU, o display na máquina, com o receptor de sinal satélite e o sistema que controla a regulagem da engrenagem do despejo de adubo, de sementes. Então, veja que por isso que independe da rotação da máquina. Então, a máquina pode chegar no final da rua, lá perto da cerca, onde tem que diminuir a velocidade para fazer a manobra, não vai alterar a quantidade de semente que está colocando, exatamente por isso, porque esse sistema vai rodar a aplicação de semente independente da velocidade da máquina. Então, mesmo que nós vimos lá na adubação a taxa variável. Então, fazer a taxa variável de semente controlar a dose, inclusive em baixas velocidades, evitando falha na cabeceira,
permite ajuste da população de plantas e fertilizante e de acordo com o que está definido para a sua população no software, né? No software você vai dizer aonde qual que é a sua população e você vai aplicar os mapas com as taxas variáveis de semente, tá? Então, permite que o plantio seja feito no local indicado com a população ideal. Então, aqui é o mapa de produtividade, um mapa de taxa variável. E, para fazer esse controle, né, a frase minha aqui, ó, nada adianta aplicar semente em taxa variável se eu não monitorar se ela está sendo aplicada corretamente no solo. Por isso, servem os monitores de semeadura, que no monitor, o software vai dizer exatamente o quanto que está caindo. Então, a gente fala assim, nossa, mas é muita coisa que cai? Isso aqui eu preciso corrigir. Sementes por segundo. Aqui, ó, vamos fazer uma continha. Então, a plantadora trabalha 8 km por hora. Se eu passar para metros por segundo, que é como a gente calcula, né? Eu divido por 3,6, vai dar 2,22 metros por segundo, a velocidade da máquina. Se eu estiver trabalhando com 12 sementes por metro, que é um espaçamento de 8 centímetros entre plantas, se eu tiver uma plantadora de 50 linhas, que essas gigantescas por aí tem, as maiores, tem 50 linhas de plantio, então se eu fizer 2,22 sementes por segundo, metros por segundo, se eu aplicar 12 sementes por metro vezes 50 linhas, eu tenho 1.332 sementes por segundo, que tira esse metro, por segundo. Então, veja que a quantidade de semente é muito grande que eu aplico, independente se a taxa é variável ou não. Nessas condições, a 8 km por hora, 12 sementes por metro, 50 linhas, 1.332 sementes por segundo. É uma quantidade gigantesca de semente. Então, eu preciso controlar isso. E nos displays, nos monitores da máquina, me diz exatamente isso. Veja aqui, está pintando de azul, onde a população ficou 105% do que eu tinha que aplicar. O verdinho está entre 95% e 105% do que eu tinha que aplicar, que é uma variação aceitável, de 5% para cima, 5% para baixo. E aqui já vai me dizendo o gráfico a variação da população e me diz exatamente, ó, 1 ponto caiu acima, 6 pontos caiu abaixo. Singulação no plantio de grãos é um termo onde quer dizer assim, só no grãos utiliza esse termo singulação. E seria mais ou menos assim, o quanto caiu do que deveria ter caído. O grau de precisão, vamos falar assim, o quanto caiu, quanto você mandou cair e o quanto caiu. Então, quanto mais próximo de 100, melhor. Então, ela está aqui nesse exemplo. Tem uma singulação de 96%, 11 pontos caíram acima, 1% caiu abaixo. Qualidade de espaçamento entre sementes. Aqui, ó, sementes duplas, ou seja, quando caiu essa abaixo, quando caiu esse 1 ponto que caiu acima, é isso aqui, ó, sementes duplas, doubles, semente dupla. 0,8% da área caíram, passou 2 sementes naquela célula. Nesses 6 pontos que caíram abaixo, porque falhou, skips, falhou, passou casinha disso sem pegar semente. Então, esses 6 vezes, ó, então 6 vezes, olha o grau de precisão do meu monitoramento. 6 vezes o meu disco de semeadura não pegou sementes. Passou uma casinha sem sementes. E uma vez no meu plantio, passou 2 sementes na minha casinha. Então, os meus erros que foram feitos. Agora, imagina você trabalhando lá 3.000 a 1.000 sementes por segundo, ele te diz, ó, que 6 vezes faltou semente e uma vez passou 2 sementes na casinha. Então, o grau de precisão que nós estamos trabalhando, né? Então, aqui é outro tipo de monitor, de outra marca, né? Então, aqui, ó, a população que eu mandei aplicar, está com uma singulação, ó, de 99,8%, sementes que
falha e sementes duplas, multis, ó, 0,1% falhou e 0,1% aplicou 2 sementes, onde devia ter aplicado uma. Tá? Então, aqui é o vácuo, ó, mostrando quanto está o vácuo do lado esquerdo, quanto está o vácuo do lado direito, o que caiu, por que não está 100% aqui, ó? Que caiu acima, nenhum ponto, está 100%. E aqui, que caiu abaixo, 14 pontos caíram abaixo. Aqui o downforce, a pressão com que o sistema, a plantadora está forçando para fazer o suco no plantio, enfim, olha a quantidade de informação que dá no painel da minha máquina, tá? Então, as vantagens de fazer taxa variável de semente, ainda falamos, né? Diminuir custo com semente, facilitar a operação da colheita, porque eu estou fazendo um monitoramento, aumenta o rendimento operacional, porque eu consigo maiores velocidades, consigo trabalhar à noite, consigo trabalhar com neblina, tudo mais. Diminui competição de nutriente entre plantas, porque eu não aplico nem mais nem menos sementes, óbvio, vai me aumentar a produtividade, que é o que eu quero, possibilita eu trabalhar à noite, eu mantenho a minha quantidade de semente, dependendo se é curva, se é reta, rápido ou devagar, e consigo monitorar o meu plantio à distância, tá? Então, taxa variável de sementes, é isso que nós falamos agora. Se ninguém tiver dúvida, vamos adiante com o outro equipamento importantíssimo dentro da agricultura de precisão. Barras de luzes e piloto automático. O que é a barra de luz? É isso aqui, ó. Na frente, no vidro, no para-brisa, na frente, o volante, no rumo dos olhos do operador, você instala uma barra de luz. A barra de luz, ela você tem que andar aqui no sinal verde. Se você cair no vermelho, é porque você está saindo do seu trajeto, né? Qual que é a função da barra de luz? Manter o paralelismo, a distância entre plantas, entre uma passada e outra da máquina, né? Porque quando a máquina está indo, a distância não vai variar, porque ali é a regulagem da máquina. O problema é a volta, que eu tenho que manter, né? Então, a máquina vai, quando ela está indo, a variação entre o implemento não tem jeito de acontecer, porque é fixo, né? Na barra lá que nós vimos, na barra, na coluna do implemento, a plantadora está fixa ali, cada saída, né? Cada bica ali de semente está fixa. O problema é quando a gente retorna, a gente está indo aqui no retorno, eu tenho que manter o espaçamento. É esse que é a dificuldade, tá? Que o operador não consegue fazer o melhor que ele seja com a precisão de centímetros, de milímetros, tá? Então, tem a função de aplicar corretamente. Essa questão da sobreposição, é isso que a gente tem que ter uma atenção. Existem operações. O que é a sobreposição? É a volta, né? Eu estou indo aqui, eu tenho que voltar do lado de cá, então aqui não pode sobrepor. Mas, quando eu estou trabalhando com adubação a lanço, com insumos a lanço, eu tenho que ter uma sobreposição adequada. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Vejam esse gráfico, é interessante isso aqui, ó. É a quantidade, então esse é o implemento, aqui, ó, é o centro do implemento. Esse gráfico embaixo aqui, ó, me mostra o quanto que caiu do adubo aqui no centro da máquina e o quanto que caiu a distância da máquina. Então, veja aqui é 0 metros do distribuidor, ou seja, bem o centro do distribuidor. Aqui eu estou a 4 metros do lado direito, 4 metros do lado esquerdo, 8 metros do lado direito, 8 metros do lado esquerdo, 12, 16, 20, 24. Então, veja que aqui, a distância, a quantidade de adubo que chega é bem menor do que o que chega no centro. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ter uma sobreposição. Porque se eu começar a aplicar daqui para lá de novo, vai ficar uma quantidade assim de adubo, sobe e desce. Consequentemente, a minha lavoura vai ficar assim também, porque teve um sobe e desce. Então, qual seria a ideia? Então, ó, eu trouxe aquele gráfico de trás para cá. Então, aqui está o trator aplicando a lanço, e aqui como que está caindo a aplicação. O centro cai mais, a distância do centro do implemento cai menos. Então, o trator foi e está voltando. Na volta, eu tenho que ter uma sobreposição
Veja aqui de novo, ó, o centro do trator e a distância do centro do distribuidor. Então, veja que aqui, ó, eu tenho que ter uma sobreposição para essa distância, aonde cai menos adubo, aonde a aplicação é menor, eu tenho que sobrepor entre uma passada e outra para a dose ficar cheia. Porque você concorda que aqui, aonde caiu menos, se eu jogar 2 vezes, a dose vai subir aqui e vai ficar igual ao centro do trator. Então, nesse caso, eu tenho que ter uma sobreposição do adubo. Nesse caso, quando eu estou falando uma adubação no sulco, não pode ter, né, uma adubação localizada, não pode ter sobreposição. Aqui eu estou me referindo exclusivamente à adubação a lanço. Então, eu tenho que ter uma sobreposição na adubação a lanço, porque senão vai ficar um sobe e desce, sobe e desce. No centro do trator tenho bastante adubo, a distância do trator eu tenho pouco adubo. Então, eu tenho que fazer essa sobreposição para a dose ficar cheia, ficar 100%. Então, essa sobreposição, a olho, eu não consigo fazer. A minha barra de luz, agora, barra de luz é só para adubação e fazer a sobreposição? Não, para manter o paralelismo, para fazer a sulcação reta, para tudo mais, né? Esse da sobreposição que eu estou dizendo é só uma das utilizações. Então, veja, ó, aqui está a barra de luz, ó, bem na reta do operador, então ele não está olhando lá fora, ele está olhando exatamente aonde que o trator está andando, né? Então, veja aqui uma barra de luz. Então, se ele sai um pouquinho para cá, avisa, apita, se ele sai um pouquinho para lá, apita de novo, então ele tem que andar exatamente aqui no centro. Então, tem os modernos como esse, tem os mais antigos, né? Veja aqui um trator antigo, já com uma barra de luz adaptada em cima. Esses são os mais modernos, ó, veja aqui, os mais modernos têm um monitor que vai formando uma estrada virtual de onde você já passou, aqui, ó, uma estradinha virtual, aqui, ó, a barra de luz bem na frente do operador. Então, notem que, ó, percebam que quem está operando aqui é o tratorista, né? A máquina não está indo sozinha. Quem está dirigindo aqui é o tratorista. Só que ele não está guiando pelos próprios olhos, né? Ele está sendo guiado, ele está visualizando a barra de luz, né? Quem está dirigindo é ele. Veja aqui o quanto diminui a variação. Sem a barra de luz, tem variação muito maior do centro correto que ele deveria andar. Com a barra de luz, também existe uma variação, porque é o operador que está operando. A máquina não está indo sozinha. Aqui, o tratorista que está dirigindo. Mas, com a barra de luz, veja como que a variação da linha que ele deveria estar andando é bem menor, ou seja, mais estreita a variação do que sem a barra de luz. Tá? Então, essa aqui é a intenção. É relativamente barato, é simples de instalar, depende da antena, depende de você alimentar o software com a largura de trabalho do seu implemento, isso é importantíssimo. Então, eu vou ter aqui somente o monitor, a antena, um cabo ligado ao cabo de alimentação e a antena ligada ao monitor. Então, vamos a... Tudo tem o pró, tudo tem um contra. Vamos lá, a barra de luz, nesse caso aqui, ó, que ela está fazendo um caminho reto, ó, ela está indo retinha, chegou aqui, ela manobra, a barra de luz vai dizer exatamente onde ela tem que voltar, veja que aqui, ó, não houve, aqui nesse caso dessa operação, não deve haver, por exemplo, uma aplicação de sementes, um plantio de semente. Então, não pode haver sobreposição no plantio de sementes, né? Então, veja aqui, ó. Então, aqui, ó, o implemento passou aqui, aí ele voltou exatamente aqui, aí ele sempre em linha reta. Agora, imagina na curva, quem está operando é o tratorista. Então, imagina na curva, chegando nesse ponto aqui, ele se guiar pela barra de luz.
É difícil, né? Porque ele vai fazer uma curva um pouquinho maior, aí a barra de luz vai avisar que ele está fora, ele volta para o centro, aí ele volta aqui mais para lá, a barra de luz vai avisar que ele está fora. Na curva, é muito difícil a ser guiado pela barra de luz. Aí quem que entra? Quem entra? Uma perguntinha para você. Na curva, a barra de luz é difícil para o operador. Aí, qual que é a solução? Qual o equipamento? Piloto automático. Piloto automático, isso aí. O Alexandre e o Fábio falou. Então, em curva, a barra de luz é meio furada. Não fica legal. Na curva, aí entra o piloto automático, tá? Que é o sistema de direção automática com sistema de navegação via satélite, tá? Há quem diga que é o maior avanço da agricultura nos últimos anos é o piloto automático. Tá? Então, olha lá, reduz a fadiga do operador, claro, porque não é ele que está dirigindo a máquina, melhora a distribuição dos produtos, aumenta a capacidade operacional, possibilita trabalhar à noite, você controla melhor o tráfego, reduz os riscos de produção. Veja o cara está fazendo errado, não pode sair da cabine, mas só para ele mostrar o grau. Eu vou pôr esse filme só para isso. Get on top, probably best if you don't look down. Let it pop, turn around so you don't just drown. Back to school to get my jig, you hear that around the town. It's a real wet shindig, everybody's gonna get the name and lights high in the sky, we got a chance to win big. Look, a man. Veja que ele está fazendo um plantio de espaçamento aqui, ó, dá 6, 7 centímetros de espaçamento. E é só um exemplo, tá? Isso aqui, se o pessoal da segurança pegasse fazendo isso, é mandado embora de justa causa. O rapaz deve ser o dono da máquina, né? Não se faz, né? Só estão mostrando isso. Mas veja que aqui, ó, o trator está controlando sozinho. Se o cara estivesse operando aqui, não ia dar a precisão que deve ser dada, né? Então, olha lá, a máquina vai se ajustando sozinha, né? Olha lá, ela vindo no espaçamento exato. Veja que aqui o espaçamento entre linhas vai bem estreitinho um do outro e a máquina vem sozinha, né? Sem necessidade de operação. What I really see, hey, look, slipping like a water slide. Seeing better when I do it and I close my eyes. This place better than I ever thought. Never a thought, could never wish to buy. Free hot this, don't stop this, can't stop this. Let's drop this beat and hurry up and get on the pier. Everyone is coming and I'm growing severe. Now get on top. Então é isso, com uma precisão de centímetros, fazendo sozinho, né? Então, o piloto automático, ele está ligado no satélite e uma base, que nós vamos falar na parte da tarde, o que é essa base aqui, faz a correção do sinal via satélite. Então, o trator está ligado no satélite e numa base de correção de sinal e vai trabalhando sozinho. O piloto automático, ele pode ter a barra de luz, ele pode fazer a manobra automática no final do talhão, no final da rua, ou não, né? Nós vamos ver, tem a opção dele já fazer a manobra sozinho. Tem que ter, veja que aqui, para fazer piloto automático, tem que ter a antena, que é uma antena na máquina e uma antena no chão. Fazendo a manobra automática, qual que é a vantagem? Qual que é a intenção no preparo de solo? A dificuldade é você passar na máquina, passar o preparo de solo aonde você ainda não tinha passado, né? Veja que aqui nesse ponto aqui, por exemplo, ó, aqui ele não passou. Então, quando você faz a manobra de cabeceira automática, o trator sabe que ele não passou aqui, ele vai passar aqui na volta. Sem operador, tá aqui. Então, olha lá, ele não faz a sobreposição
Veja aqui, ó, não está fazendo sobreposição e não vai deixar nenhum lugar sem passar. Lá onde ele não passou antes, ele passa agora. Veja que aqui no monitor, ó, vai marcando. Que ele já fez o que ele... Aqui, ó, no terminal. Aqui no terminal vai marcando, ó, onde ele já passou, onde ele não passou. E esse finalzinho aqui, como é que faz? Passa no final no sentido contrário, né? Aqui, esse que ficou aqui, ó, depois ele vem fechando esse quadrado aqui para eliminar de vez nenhum ponto sem sobrepor. Ele programa no software como ele quer fazer a manobra, né? Ou em círculo, ou em quadrado, ou em zigue-zague, ou em linha reta. Então, ele programa como que ele quer fazer o alinhamento. Vantagem do piloto automático, não estamos dizendo, alinhamento, paralelismo, sobreposição de jatos, da forma que tem que ser feita, sim ou não, sem ou com sobreposição. Claro, maior conforto ao operador, que pode fazer outras funções na cabine, mais motivado e descansado para retornar no dia seguinte. Aumenta o rendimento da máquina, diminui falhas e operações com qualidade, independente da visibilidade, ou se é à noite, ou se tem um nevoeiro. Importante, marcar obstáculo, buraco, árvore, poste, o que tiver na frente. E outra coisa, o operador não ficar com sono. Por quê? Se o obstáculo não tiver marcado, você tem que assumir na mão, né? Muitas empresas preferem não marcar os obstáculos, um poste, uma torre, igual está na imagem aí, ó, não marcar no trajeto da máquina automático, exatamente para o operador ficar atento e desviar. Ou se, caso tiver uma falha, perder um sinal. Imagina você perder o sinal do satélite bem perto desse poste aí, a máquina não desvia. Então é perigoso. Então, tem a opção de deixar marcado os obstáculos e a máquina desvia sozinha do obstáculo. Claro, isso aí para a máquina não é problema algum desviar do obstáculo. O problema é se aquele obstáculo realmente está marcado no trajeto da máquina. Ou se, mesmo estando marcado, perde o sinal ou tem alguma falha, porque o equipamento mecânico pode ter alguma falha, óbvio. E o operador, se não estiver atento, ou se estiver confiando que a máquina vai desviar sozinha, ela acaba não desviando. Então, muitas empresas, os obstáculos, elas não marcam e deixam a conta por conta do operador, tá? Veja aqui, ó, um controle de tráfego mais perfeito, ou seja, ele passa todo o trator, todo ano, toda máquina que entrar aqui passa no mesmo local o pneu, não compactando a área inteira, sempre utiliza a mesma rua para passar com as máquinas. Quais os tipos de piloto automático que tem? Tem um que é chamado piloto automático universal, que é elétrico, e tem o piloto automático integrado, que é o hidráulico. O piloto automático elétrico, que o nome dele é universal, ele fica aqui embaixo do volante. Aqui é um volante original, aqui é um volante com essa parte de baixo aqui, ó, é um piloto automático elétrico. O que ele faz? Ele vira o volante. Ele não vira. O que o outro faz? O hidráulico integrado. Ele já vira lá embaixo, na direção hidráulica, lá no bloco de válvula do esterçamento do trator, está lá embaixo do motor. Esse aqui, ele está virando o volante. Ao invés do piloto virar o volante, quem vira o volante é o piloto automático. Tá? Então, é um motor elétrico que fica aqui embaixo da coluna de direção e faz o esterçamento do volante. Aquele aqui, ó. Então, quando vocês entrarem num trator e ver um equipamento desse aqui, ele é um piloto automático elétrico, que ele começa e termina aqui, ó. Ele não tem nada descendo lá para... É que tá chegando alguém aqui, o Sidney dos Santos.
Boa tarde, Sidney. Tem Paula da tarde ou da manhã? Brincadeira, tá? Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Então, o piloto automático integrado elétrico, esse aqui que está logo embaixo do volante, tá? Então, ele tem um sistema aqui de engrenagenzinhas, ó, onde ele liga, aqui, ó, aqui está a barra de coluna, então ele vai esterçando o volante para lá e para cá. Ocupa um espaço dentro da cabine, né? Aqui, ó, o elétrico, ele está aqui embaixo do volante. O outro, o automático, que fica na coluna de direção hidráulica, ele está ligado lá no bloco de comando hidráulico, da direção hidráulica do trator. Ó. Então, o elétrico fica aqui em cima, o outro integrado hidráulico fica lá embaixo no comando, no bloco de válvula de comando da direção. Esse elétrico tem um outro que é chamado sistema atuador por atrito no volante. Veja aqui, ó, aqui ele é uma rodinha, ela roda virando a direção. Aqui, a hora que ele não quer, ele desacopla. Veja aqui, ó, aqui está encostado na direção, ele está virando o volante para cá e para lá. É barato, mas não é preciso. Qual que é o grande problema desse cara aqui, que está virando o volante? O que não pode ter no volante? Quem disse? Ele está virando o volante, não pode ter o que no volante? Pode ter nenhuma imperfeição, né? Folga. Folga. Exatamente. O que o Edjan falou. Imagina se eu tenho uma folga no volante. Se eu tenho uma folga no volante, o meu piloto automático não reconhece essa folga, né? Ele acha que ele está virando a máquina e não vai virar. Então, para esse tipo de atuador no volante, não posso ter folga nenhuma. Então, o sistema mais barato, aqui é só o sistema de antena, no monitor, e um atuador direto no volante. Então, vamos ao integrado, esse que é muito mais caro, mas é muito mais preciso, depende de folga de volante, não depende de nada. Então, eles estão conectados diretamente nos componentes hidráulicos e elétricos do trator. É mais seguro, é mais preciso, e não ocupa espaço dentro da cabine, igual o outro. Então, ele depende da antena, ele tem um comando central para fazer o esterçamento, ele tem um comando de inclinação, que nós vamos ver mais para frente o que é, mas na hora que ele está trabalhando no declive, o centro de gravidade é alterado, né? Então tem que ter um comando aí que ele compensa essa inclinação do trator. Um atuador diretamente no sistema de esterçamento e o receptor via sinal. Então aqui um comando integrado aí do piloto automático diretamente no bloco ali da direção hidráulica, tá? Que ele fica lá embaixo. Então o elétrico tá aqui em cima, o hidráulico. São dois sistemas separados, né? Eu estou falando do piloto automático elétrico. Se você tem esse, você não tem o outro lá no comando de direção do trator no motor. São equipamentos distintos. Qual que é mais caro? O hidráulico. Está lá dentro da máquina, lá no sistema de direção. Só que ele é mais caro. Então, aqui, ó, performance. Quanto mais para cima, melhor. Maior performance. Quanto mais para a direita, mais caro. Então, o mais caro tem melhor performance, o mais barato tem menos performance. Veja aqui, ó, o cara põe uma câmera, a confiança no sistema, né? Ele põe uma câmera no chão e manda o trator vir. Passa os dois pneus, passa o implemento, vem onde está a câmera, né? Isso é a qualidade, a precisão do piloto automático. Claro, depende do sinal de satélite, talvez é até o mais importante, o sinal correto de satélite. Mas está aí a perfeição, né? Essa foto aqui eu pus para quê? Não é só esses caras de outro mundo aqui que faz piloto automático, a máquina dirige sozinha, né? Qualquer tipo de implemento faz qualquer tipo de implemento, não. Qualquer máquina
Vocês estão me ouvindo normal aí? Então, né? Tá, o microfone está aqui, está piscando o microfone para mim aqui. Qualquer máquina faz isso. Se eu instalar um sistema de piloto automático e o meu software, por exemplo, de fazer manobra, veja aqui, ó, é um trator convencional, tá certo? Um trator de alta potência, né? Um trator com bastante cavalo de potência, mas, ó, não tem ninguém dentro da cabine dele. Um exemplo, né? Isso não se faz, né? Só para efeito didático aqui. Olha lá, não tem ninguém dentro da cabine, ele está fazendo subsolador. Veja que agora, no final da rua, ele vai erguer o implemento, subsolador, para fazer a manobra. Ela começou a fazer a manobra, ergueu o implemento sozinho. Então, ele tem tanto manobra de cabeceira, como um que atua no implemento, subindo e descendo. É um trator convencional. A antena de GPS em cima da cabine. Veja que agora ele vai retornar lá no ponto, sem fazer sobreposição, ó, não tem ninguém dentro da cabine, está vazio. Agora ele vai abaixar o subsolador e vai embora trabalhando. Fazendo a subsolagem sozinho. É lógico que se essa caminhonete estiver na frente, ele vai passar por cima, né? Então é isso. Faz qualquer... Você só programa, você só avisa a máquina o que ele está fazendo, porque você tem que entrar com a largura do implemento, né? Mas faz o preparo de solo, faz adubação, faz pulverização, o que tiver que ser feito. Tem que ter, obviamente, a antena de receptor de sinal de satélite. Aqui tem uma observação importante. Veja aqui, ó, aqui eu tenho uma antena de satélite no trator e uma no implemento, porque essa que é a dificuldade, o implemento não acompanha, é igual a carreta, né, o caminhão, a carreta, ela faz a curva aberta porque o cavalo passa num risco do chão e a carreta vai passar, o reboque, semi-reboque, vai passar mais para fora da linha. Veja aqui, ó, o trator está exatamente na linha onde ele tem que andar, onde o piloto automático está mandando ele andar. Mas veja o implemento está fora. Aqui faltou por fora, aqui entrou por dentro. Tem um sistema, então já existe solução para isso, é um sistema hidráulico chamado sistema ativo. É um sistema hidráulico que fica no cabeçalho da máquina, aonde quem sempre vai estar alinhado é o implemento, independente se a cabine sair, se o trator sair. Veja aqui, por exemplo, ó, a linha reta, a linha correta é essa vermelha aqui do implemento, o centro do implemento. Veja que a máquina está fora, então ó, o centro da máquina está errado. Isso aqui tem problema para mim? Não, a máquina só está puxando o implemento. O que não pode sair do centro é o implemento. Imagina numa declividade, o implemento escorrega. Imagina numa curva, o implemento sai fora da linha. Então, existe o sistema hidráulico que atua diretamente no cabeçalho da máquina, fazendo essa compensação, onde sempre quem está no centro é o implemento e não a máquina, tá? Porque essa é uma dificuldade que existe. Então, veja que o próprio implemento tem o seu sistema de GPS, e aí ele tem que ter um sistema autônomo de direção no cabeçalho que independe dele, tá? Então, esse é chamado sistema ativo de controle para alinhamento. Então, ele tem o sistema de pistão hidráulico, é recomendado onde se trabalha com declive, que dá uma maior sobreposição. Uma perfeita. Que outra coisa que a gente
tem dificuldade é a questão do centro do trator. Porque imagina assim, ó, o trator tá aqui, um declive. Aqui é o meu trator. Aqui é o pneu do trator, aqui está a minha cabine, tá? Então, como que o GPS, ele não reconhece que eu estou num declive. Então, qual que é o centro de gravidade? Ele passa aqui nos... Aí tá, onde está o piloto automático, ele considera, você pode programar, você pode não, você avisa para ele aonde é que está a sua antena. Se tá, você tem que avisar. Quando você vai regular, se sua antena está na frente da máquina, atrás da máquina, está do lado direito, do lado esquerdo, mas vamos falar que ela está no centro. Então, você diz que a sua antena, meu braço está na frente. Então, você diz que sua antena está aqui, seu receptor. Então, você concorda que a máquina, quando você passa a linha reta da gravidade, ó, é aqui. Então veja que não estou mais no centro do trator. Saí aqui, ó. Porque sempre a linha reta que a antena acha, eu estou em linha reta, mas meu trator está torto. Então veja que eu não estou no centro do trator. O centro do trator é aqui, ó. Eu não estou no centro do trator, eu estou para lá da roda do trator. Então, é um sistema que compensa isso aí, né? Tem que compensar, porque quando estiver trabalhando no declive, não sair da reta, né? Sempre está no local correto. Então, é um sistema de compensação desses declives, tá? Então, vamos para outro equipamento agora. Controlador de seção. O que é o controlador de seção? Vamos imaginar essa imagem aqui. A gente sabe que a sulcação, as linhas de plantio, elas obedecem um sentido contra ela em nível. Todo plantio, as linhas de plantio são em níveis. Por quê? Na intenção de conter a água da chuva. Então, por que essa sulcação está nesse sentido? Porque a chuva está correndo para baixo, eu não posso pôr a linha de plantio no mesmo sentido da declividade, senão vai virar um rio, vai virar uma enxurrada, vai virar uma calha de chuva e vai levar tudo embora com erosão. Então, sempre a sulcação eu faço em nível no sentido contrário da queda. Então, em alguns pontos, a sulcação acontece isso. Se aqui eu estou no morro, onde a declividade é para lá, eu tenho que fazer a sulcação de assim. Aqui a declividade é para baixo, eu tenho que fazer a sulcação nesse outro sentido. Então, imagina aqui, se eu estou fazendo o meu plantio e aqui vão se encontrar as linhas. Veja que para esse último disco aqui, última linha de plantio, encontrar com a outra, vejo tanto que o meu implemento precisou entrar nas linhas de plantio que estão em outro sentido que eu já tinha sulcado. É o que está aqui nesse desenho, aqui do lado. Para chegar a essa última linha aqui, olha onde que eu tive que entrar com a plantadora. Esse pedaço aqui, ó, eu passei por cima da semente, eu plantei, eu perdi semente, eu perdi adubo, porque eu não vou colher, tá uma em cima da outra, vai me perder todo o sentido da minha sulcação. O controlador de seção faz isso, ele vai desligando cada linha quando você chega num ponto onde você já plantou. Olha aqui, ó. Esse é o sistema hidráulico, veja que ele vai desligando, ó, a linha, uma a uma. E na volta, a mesma coisa. Ele vai ligando uma a uma. As que ele já plantou, ele não liga lá. Ligou uma, ligou outra, ligou outra, ligou outra, ligou a outra. Essa aqui ele não liga, porque ele já sabe que ele plantou aqui. O que ele faz? Aqui o sistema. Aqui, ó. Ele para. Ele para de rodar, para de jogar o adubo. De jogar semente. Ou adubo, ou a pulverização. Aquele aqui, ó.
Ela parou. Então aí ele não está plantando. Por quê? Porque ele já sabe que chegou num ponto que ele plantou. Então veja que aqui no painelzinho aqui vai mostrando aonde está ligando. Ó, aqui tem um painel, uma chavinha de controle, olha lá, ó, ele vai mostrando aonde ele está ligando. Ligou, ligou uma rua, ligou mais uma linha, ligou e parou. Aí depois na volta, ele vai desligar umas e ligar outras. Ligou, desligou uma linha, a chavinha vai caindo. Ou seja, para não passar em cima de onde ele já plantou. Então aqui, ó, aqui foi feito com um controlador de seção. A hora que ele encontrou essa linha aqui, essa linha parou. Para não plantar uma em cima da outra. Mesma coisa aqui, ó. Se ele não tivesse um controlador de seção, para essa linha aqui chegar até o fim, essa outra linha aqui, ó, tinha que ter chegado até aqui por cima dessa linha de plantio. Aí ia ficar uma em cima da outra, ó. Aqui é o plantio com o controlador de seção. Esse é o controlador de seção, pode ser hidráulico, pode ser pneumático. Olha aqui, ó, sem o controlador de seção, o que acontece, ó? Para ele plantar essa última linha aqui, ó, para plantar essa última linha, olha onde o implemento teve que andar. Teve que entrar lá na outra ponta, ou seja, aqui, ó, eu joguei 2 vezes adubo, joguei 2 vezes semente, eu estou perdendo. E a hora que eu for colher, eu não vou conseguir fazer essa compensação aqui eu vou perder. Aqui vai passar o pneu da minha máquina, vai passar por cima e não vai colher. Aqui, ó. Que feio, que estranho que fica sem um controlador de seção. Então, para plantar essa linha aqui, ó, ele precisou adentrar essa outra aqui. Então, o controlador de seção faz isso. E muito útil também na pulverização, porque um herbicida, um defensivo, um fungicida, ele pode se tornar tóxico com a dosagem superior à recomendada, né? Um herbicida, ele, com a dosagem dobrada, ele pode matar a sua planta, a sua lavoura. Então, veja aqui, ó, a mesma coisa. Veja que se ele quisesse chegar nesse ponto aqui, ó, pulverizando até aqui, olha o quanto que a barra ia ter que sobrepor aonde ele já tinha pulverizado, né? Então, o que ele veio fazendo? Ele veio desligando, ó, já aplicou aqui, desliga aqui, desliga aqui, desliga aqui, aqui continua ligado. Então, quando essa última linha chegar, o último pico de pulverização chegar aqui, sem o controlador, teve que pulverizar 2 vezes esse ponto aqui inteiro. Quando ele tem um controlador de seção, ele vai desligando ponto a ponto. Então, é isso que faz, ó, tira a sobreposição, desperdício, fitotoxicidade, né, toxidez para a planta. Então, ele liga e desliga, reduz o custo, porque senão vai aplicar 2 vezes no mesmo lugar, garante a aplicação em final de talhão, tudo mais. E na aplicação de defensivo, taxa, então já estou mudando, né? Eu estou seguindo um implemento atrás do outro aqui. Aplicação de defensivos, a taxa variável, herbicida. Olha aqui, ó, variabilidade espacial de plantas daninhas. Vendo que aqui, ó, aqui eu tenho uma alta população de planta daninha. Aqui eu tenho baixa população. Aqui, ó, eu não tenho planta daninha. Então, por que eu vou vir pulverizando tudo? Talvez aonde eu tenho uma alta infestação me falte herbicida, e aqui onde eu não tenho planta daninha, eu vou fazer uma aplicação. Então, eu faço um mapa desse aqui, ó, de imagem aérea georreferenciada, em cima da minha população de planta daninha. Aonde eu tenho mais, eu aplico uma dose maior. Aonde eu tenho menos ou não tenho, eu não aplico ou aplico menos herbicida, tá? E como que eu faço a variação da dose de produto e volume de caldo? Então, atentem a uma coisa. Existem duas dosagens, duas dosagens, né? Quando eu estou fazendo a pulverização. Eu tenho a dose do produto e eu tenho a dose da calda. Qual que é a dose do produto? É aquela lá, quando você compra o Roundup, ele te manda aplicar 5 litros por hectare. 5 litros de Roundup por hectare. Então, essa é a dose do produto. E em qual volume de calda? Porque eu não aplico produto puro. Eu misturo ele numa calda. Eu misturo ele com água e formo uma calda.
qual que é o volume de calda? Por exemplo, 200 litros por hectare. Qual que é o volume do produto? 5 litros por hectare. Então, eu misturo esses 5 litros em 200 litros de água e tenho o volume de calda. Na taxa variável de defensivo, eu posso variar o volume de calda e posso variar a dose do produto. O mais utilizado é a variação do volume de calda, mas eu consigo também variar a dose do produto. Por exemplo, aqui, essa máquina. Como que faz a variação de dose do produto? Ó, primeiro, obviamente, o produto não pode já estar misturado numa calda. Eu tenho que ter o produto puro e a água pura. Aqui, nesses reservatórios, tem produto puro. Aqui eu tenho água. Se eu preciso fazer variação da dose do produto, eu injeto mais ou menos água. Porque como funciona? A água vem aqui, passa pelo reservatório do produto e vem para a aplicação. Se eu quero variar a dose, eu passo menos água e pego o produto. Se eu quero uma baixa dose do produto, eu passo menos água para buscar o produto, ou seja, eu jogo o produto mais concentrado, o produto mais puro. Então, eu faço a variação da dose. E a variação da calda, eu faço através de múltiplos bicos. Eu quero uma dose pequena, eu ligo um bico só. Eu quero uma dose grande, eu ligo 2 bicos. Uma dose maior ainda, eu ligo 3 bicos. Então, eu faço variação da dose do volume de calda. Aqui o produto já está misturado na calda. Eu faço a variação do volume de calda. Veja que um sistema de bicos múltiplos para variar a calda. Então, aonde eu não tenho que aplicar, eu desligo os bicos. Onde é uma dose baixa, eu ligo um bico, 2 bicos, 3 bicos, ligo os 4 bicos. Enfim, eu vou fazendo a variação do volume da minha calda. Tá? Então, isso é taxa variável de defensivos, de pulverização. Ó, estou variando a volume de calda, 40%, 60%, 100% do volume, baixo, sul, isso é para pulverização, tá? Na cabine da máquina, eu vou tendo todo o controle, ó, o volume da minha calda, quando eu tenho, a dosagem que eu estou aplicando, cada bico onde está, eu controlo o monitoramento do tamanho da gota, que é fundamental, né? O tamanho da gota varia de acordo com o produto que você está aplicando, se é de contato, se é produto sistêmico, se é produto de solo, eu vario o tamanho da gota e vou controlando no monitor da minha máquina o tamanho da gota, tá? Esse que eu disse anteriormente depende do mapa, aquele mapa que eu mostrei lá no slide anterior. Então, eu tenho uma imagem, eu tenho um levantamento da minha infestação de planta daninha, por exemplo. Então, eu tenho que ter mapa para fazer taxa variável. E, igualzinho lá na adubação, eu posso fazer taxa variável sem mapa, através de sensores. Igual tinha perguntinha no teste de vocês lá. Eu tenho taxa variável com mapa e tenho taxa variável com sensores. Porque eu tenho mapa, obviamente, eu preciso fazer um mapa de taxa variável. O que eu utilizo sensores, eu não preciso ter mapa. O meu sensor faz a detecção da planta ou não. Onde tem planta, ele aplica. Onde não tem planta, ele não aplica. O Weed Seeker é uma tecnologia que utiliza sensores que capturam a presença de plantas verdes e enviam um sinal para ativar a aplicação do produto no local exato. O Weed Seeker pode ser utilizado em diversas aplicações agrícolas, tais como pulverização seletiva no controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar e de grãos. O controle seletivo de plantas daninhas ajuda no uso racional do produto aplicado, reduzindo custos com... Veja que do outro lado, aqui é uma barra convencional, sem o sensor. Ele não desliga, ele vai pulverizando do início ao fim. Aonde eu tenho, ela vai aplicando aonde tem planta. Então, aqui liga e desliga aonde tem planta. E lá
vai aplicando sem desligar. Produto no local exato. O Weed Seeker pode ser utilizado em diversas aplicações agrícolas, tais como pulverização seletiva no controle de plantas daninhas na cultura de cana-de-açúcar e de grãos. O controle seletivo de plantas daninhas ajuda no uso racional do produto aplicado, reduzindo custos com herbicidas e resíduos de agroquímicos no meio ambiente, além de maior eficiência operacional do sistema. Copercítrus, soluções. Veja esse aqui, ó, trabalhando à noite, a velocidade. Até a gente chama de catação, né? O que é catação? É aplicar onde tem que aplicar. Onde não tem que aplicar, não aplica. No solo descoberto, para que eu vou aplicar no solo descoberto se eu estou aplicando um pós-emergente? O que é o herbicida pós-emergente? É aquele que eu aplico quando a planta está grande. Para que eu vou aplicar um pós-emergente em toda a área? Por exemplo, onde tem um solo sem planta. Então, eu não tenho planta, eu vou aplicar um pós-emergente, ou seja, onde tem planta, se não tem planta, não justifica, né? Então, quando a gente passa o herbicida somente onde tem planta, a gente chama isso de catação, faz manual e tal. Olha isso aqui, a velocidade que ele faz, com aquele mesmo sensor, e a quantidade de bicos. Esse laser aí, aquele anterior também tinha, porque estava de dia a gente não enxergava. Esse está à noite a gente enxerga. Agora a velocidade que ele faz uma catação de planta. À noite, fazendo catação de plantas, ou seja, aplicando herbicida só onde precisa. Olha quanto produto que ele já economizou. Mas isso aí está aprovado 100%, dá resultado? Dá economia de 80% de insumo. Chega a dar... É que eu tirei aqui os slides, então a gente estica muito. Mas pesquisa, resultado, a gente tem que ver, não pelo fabricante só, né? Porque o fabricante sempre vai falar que deu resultado. Quando eu digo que deu, foi trabalho se eu não me engano, na Unesp de Jaboticabal, e chegou nesses números aí de 83% na economia de herbicida. Aí você fala assim, pô, vamos instalar? Vamos, mas é caro. Cada equipamento, cada sensor desse aí custa 20 mil, cada um, para cada linha. Aí na máquina tem que ter um painel que custa uns 70 mil. Aí que entra o tal do custo-benefício. Vamos falar assim, uma área de 200 hectares. Fazer um investimento desse, vai levar uns 10 anos para pagar o equipamento. Você não vai fazer um investimento desse. Agora, uma área de 1.000 hectares, fazendo 80% de economia, em 1 ano e meio você paga o equipamento. Então, é equipamento caro, esses sensores, não é barato. Mas já é comprovado por universidade, né? Porque a universidade, teoricamente, é idônea, né? Ela não está amarrada por nenhuma empresa, então vai lá e faz um teste. Inclusive, eu vi 2 resultados de pesquisadores diferentes. Um deu 80%, o outro deu 83% de economia de herbicida. Então, eu digo, vamos todo mundo comprar? Não. O que tem feito, que eu tenho visto muitas empresas fazer, tem a barra utiliza só 3 bicos e vai passando em mais rua. Põe um sensor do lado direito do trator, logo ali, do lado da roda, do pneu. Um do lado direito, um do lado esquerdo e um no centro. Então, cada passado do trator vai pegar 3 ruas só, ao invés de pegar um monte. Por quê? Para economizar nesses sensores. Então, põe um do lado direito da roda, um do lado esquerdo da roda e um no centro, então, ali na cana. Na cana. Então, a cada passada, ele vai levar 3 ruas só. Tem empresa que põe um quadriciclo, põe 3, uma barrinha pequena no quadriciclo, e ao invés de gente fazendo catação, vai passando o quadriciclo. Cada vez que ele passa, ele pega 3 ruas, aonde pegou planta, ele fez a catação. Mas é garantia de retorno, sim. Em áreas grandes, em 1 ano e meio você paga. Como é que funciona esse sensor?
é assim, ó. Veja que aqui emite uma luz, um laser de LED, aonde retorna o reflexo. Então, retornou o reflexo, ele sabe a velocidade que você está, alimenta aqui um sensor que dispara o jato em cima da planta. Reflexos maiores, ou seja, plantas maiores, o jato também é maior. Então, vê Já viu que esse sistema aí já? Já viu em aplicação para trabalhar com couro? trabalhar Para com aplicar couro, para não ter desperdício também. É um braço que vai e volta, ele contorna, só solta em cima do couro, contorna para não ter perca de tinta. É esse mesmo sistema aí também. isso aí eu não conheço. Ele é o mesmo sistema, então. É igual um. Vai e volta, é um braço. Então você coloca o couro ele é uniforme, né? Ali Aham. vai passando, ele para não ter a perca da tinta, ele só mesmo sistema de laser. Só aplica dentro diferente do recorte, dentro do couro só. Que legal, interessante. Não sabia disso não, Davi. Claro, pra você ver onde que trabalho para fazer que cura couro, para fazer para calçado, pintura, essas coisas, para você ver que é esse mesmo sistema aí, do jeito que é esse braço. Vai coloca uma base fixa atrás e ele vai balangando para lá e para cá. Só solta dentro também. Aonde precisa. Interessante, legal, não sabia disso não. É parecido, né? Mesma coisa. É, Então, né? É a mesma coisa. É o mesmo sistema. é um sistema. Então, vê aqui. Então, aqui é onde bate o reflexo, planta maior, aqui tem um diodo aqui que libera a pulverização. Veio a velocidade, bateu, liberou a pulverização. É assim que funciona. Né? Então, como eu disse aqui, ó, não aplica em solo descoberto, você aplica altas doses, né, na planta, você pode jogar uma dose alta, como você está economizando nas outras, você pode aplicar uma dose alta na planta para ter garantia de que vai pegar mesmo, né? Olha lá, reduz até 80%, diminui mão de obra, consegue trabalhar à noite, você regula, adapta em qualquer implemento, reduz resistência de planta. Então, os equipamentos, eu mostrei alguns, tem um monte, né? Senão nós vamos ficar aqui falando. Esse último aqui, para a gente acabar, padrão ISO, o que é? Os equipamentos antes não eram padronizados. O que eu quero dizer assim? Você tem um implemento, você tem um monitor da John Deere, só servia no da John Deere. Você tinha um monitor da Case, só funcionava na Case. A Trimble estava amarrada com uma marca de cabine. Então, o que acontecia? Às vezes você tinha aí você tem um implemento, aquele implemento só conversa com aquele monitor da mesma marca que tem que estar na mesma cabine. Então, você tinha que estar ou tudo verde, ou tinha que estar ou tudo vermelho, daquela marca. Então, o que acontece? Muitas vezes, a outra marca lança um implemento que você está precisando. Aí você fala, poxa, esse implemento eu precisava, mas ele é verde e meu trator é vermelho. E aí eu não conseguia usar. Ou então, eu falei assim, nossa, meu monitor tá obsoleto, está ultrapassado, eu queria pôr um monitor mais novo, mas se eu tenho que comprar da mesma marca, porque não servia. Então, o que aconteceu? Era mais ou menos, né, fazendo a comparação que eu sempre faço, era assim antes. Imagina se você quisesse assistir a Globo, só pegasse na LG. Se você quisesse assistir a Record, só pegava na Philips. Se você quisesse assistir o SBT, só pegava na Sony. Então, era assim a agricultura de precisão, os implementos, as máquinas, né? Então, era dessa forma que funcionava cada marca para fazer exclusiva naquele fabricante. Então, o que acontece? As empresas... Isso aí que você mostrou aí, eu conheço como, fala mão amiga, né? Universal. É universal, Mão exatamente. amiga? Eu não sei se é uma mão amiga, o Davi. Deixa eu acabar de mostrar aqui, aí no fim você me fala se é. Eu vou mostrar aqui. Então, a ISO, que a gente sabe, é um padrão internacional, lançou a ISO 11783, que a gente fala de ISOBUS, né? Então, os equipamentos ISOBUS, o que é? Eles têm um padrão. Essa ISO chama Tratores e Máquinas para Agricultura e Silvicultura. Ou seja, as máquinas, os implementos, os equipamentos
tecnologias, elas se comunicam entre si, independente das marcas, né? Então, a gente sabe que a ISO tem um padrão mundial de qualidade. Então, o que acontece? Qualquer implemento, qualquer fabricante, ele comunica, né? O fabricante A comunica com o fabricante B ou comunica com o fabricante C. Quando não havia esse padrão, o fabricante A sempre tinha que ficar com os implementos, com as tecnologias daquele mesmo fabricante. Então, isso aí amarrava, engessava a pessoa. Imagina assim, você tem que ter uma assistência técnica para a sua cabine, uma assistência técnica para o seu implemento, uma outra assistência técnica para o seu monitor. Então, ficava mais ou menos assim, ó, aqui um monitor para fazer uma operação, outro monitor para outra operação, outro para outra, enfim. Né? Eu tinha aqui um monitor para pulverização, um monitor para preparo de solo, um monitor para plantio. Olha como é que fica, né? Mesma coisa aqui, ó, um monitor para cada função. Olha como é que fica. Agora, um terminal desse, com padrão ISOBUS, conversa com qualquer máquina, com qualquer atividade, com qualquer implemento, né? Então, eu posso comprar qualquer uma marca dessa, independente da marca do meu trator, da marca do meu implemento, da marca das minhas outras tecnologias. Então, existe uma tomada que é padrão. Essa tomada aqui é o modelo padrão ISO, aonde todo equipamento, toda tecnologia, todo implemento engata nessa mesma tomada. É uma tomada padrão, né? Imagina se na sua casa cada tomada da parede fosse de um jeito. Então, você compra um eletrodoméstico e só servia numa tomada, o outro só servia em outra tomada. Era assim. Com o padrão ISO, isso acabou. Uma tomada padrão serve para todos os monitores, para todos os implementos, tá? Então, ao invés de eu ter um monte de monitor aqui dentro, eu tenho somente um monitor que faz tudo. Então, ao invés de eu ter diversas ligações lá atrás, uma elétrica, uma de alimentação, uma do link, o chicote cheio de peça, eu tenho uma tomada só, né? Então, ao invés de eu ter um chicote cheio de ligação, se eu tenho uma tomada padrão ISO, é uma tomada só, tá? Qual que é essa tomada? Assim, ó, esse maior aqui, ó, essas duas pontas, os dois conector maior aqui, ó, de energia, aí tem esses dois do lado aqui, ó, que é para alimentar a CPU, aí eu tenho essas outras, essa entrada aqui, ó, que é o link, que conversa entre a máquina e o implemento, essas outras tomadas aqui, ó, onde manda informação para o atuador, para o controlador, ou seja, é uma tomada padrão para qualquer monitor, para qualquer implemento. Então, ao invés de eu ter um chicote, né, aqui, ó, de energia, aqui com o link, aqui com a elétrica para a máquina, enfim, eu tenho uma tomada só, onde eu pego e ligo ela unicamente com padrão aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma tomada só. Eu liguei aqui, engatei, pronto, eu já tenho toda a informação elétrica para aquele implemento, tá? Então, essa aqui, ó, é o plug e essa é a tomada, tá? Então, é melhor valor, porque com um terminal eu faço todas as operações, é mais fácil de usar, porque eu aprendi a instalar um, eu instalo todos, é mais fácil de instalar, porque é tudo igual, me dá maior flexibilidade para eu trabalhar com a máquina em diversas atividades, melhor documentação, ou seja, os relatórios que uns fazem é compatível a todos, o mapa de um serve do mapa da outro, e dá mais segurança no investimento, porque você investe hoje, você não corre o risco daquele equipamento seu sair de moda, o modelo perder, sair mais moderno, e você não poder substituir, você está amarrado com uma marca. Então, quando tem esse padrão ISO, encerra todo esse problema aí. Então, procurem, quem for comprar, o padrão ISO de tecnologia de agricultura de precisão. É o ISOBUS ou ISO 783. 11783. Pessoal, era isso. Para essa parte da manhã. Aí na parte da tarde, a gente vai falar na sexta e última aula, a gente vai falar dos funcionamentos dos navegadores via satélite, vamos falar
como funciona, como que corrige os erros, né, do GPS, por que dá erro, como corrige. Vamos falar um pouquinho de SIG, NDVI, sensoriamento remoto, e a gente termina a nossa disciplina. Vou interromper a gravação. Alguém tem alguma dúvida?